Meu melhor amigo de 15 anos roubou a empresa que eu e meu pai construímos do zero, e só depois de perder praticamente tudo que eu tinha, inclusive minha própria dignidade dentro daquele escritório, eu descobri que ele tinha, na verdade, mais direito àquela empresa do que eu jamais poderia imaginar, porque ele era, secretamente, havia 20 anos, meu irmão de sangue. Eu me chamo Eduardo, tenho 36 anos, e cresci ao lado de Tiago desde os 8 anos de idade, quando nos conhecemos no time de futebol de várzea do bairro onde os dois moravam a poucas quadras de distância um do outro. Éramos inseparáveis desde o primeiro dia. Dormíamos um na casa do outro quase todo fim de semana, dividíamos os mesmos sonhos adolescentes de ter carro próprio, de viajar para a praia sem os pais, de um dia ficar ricos, como a gente brincava, sem noção nenhuma do que aquilo realmente significava. Entramos juntos na faculdade de administração, sentados lado a lado na mesma sala durante 4 anos, e quando eu decidi, ainda meio inseguro, transformar a pequena oficina mecânica do meu pai numa rede maior de autopeças, foi Tiago quem topou entrar comigo de sócio, apostando praticamente todas as economias da vida dele, guardadas desde os primeiros estágios, num negócio que, na época, mais parecia a loucura de dois moleques de 24 anos do que uma oportunidade real de mercado. Meu pai, seu Joaquim, um homem calado, de mãos calejadas e poucas palavras, sempre tratou Tiago como se fosse, literalmente, um segundo filho dentro de casa. Ensinava os dois igualmente sobre o funcionamento interno de motores, deitado debaixo dos carros na oficina, explicando peça por peça com uma paciência que ele raramente demonstrava em outras áreas da vida. Levava os dois para pescar nos fins de semana, num riacho distante que só ele conhecia o caminho certo. Pagava o mesmo lanche depois dos jogos de futebol de domingo, sempre fazendo questão de comprar 2 porções idênticas, nunca uma maior que a outra. Eu nunca questionei aquele carinho generoso, achava natural, considerando os 15 anos de amizade profunda que Tiago e eu já tínhamos construído, tijolo por tijolo, desde a infância inteira compartilhada. Minha mãe, Dona Cecília, morreu de câncer de mama quando eu tinha apenas 12 anos, um período extremamente difícil que Tiago, mesmo criança ainda, atravessou ao meu lado, dormindo comigo várias noites seguidas enquanto meu pai ficava no hospital. Talvez por isso, eu sempre justifiquei, meu pai tenha se apegado ainda mais à ideia de ter 2 filhos para cuidar, para criar, para um dia deixar um legado sólido, já que a perda da esposa o deixou, segundo ele mesmo confessava de vez em quando, com medo de não dar conta de criar um filho sozinho. A empresa cresceu de um jeito espetacular ao longo de 10 anos consecutivos de trabalho pesado. De uma oficina simples, apertada, com apenas 2 elevadores hidráulicos enferrujados, viramos gradualmente uma rede de 14 lojas espalhadas por diferentes cidades do estado, com armazém próprio de grande porte e mais de 80 funcionários registrados. Eu cuidava principalmente da parte operacional, do relacionamento direto com fornecedores, da gestão cotidiana das lojas, das viagens constantes de supervisão. Tiago, por sua vez, ficou responsável pela parte financeira, pelos contratos, pela área jurídica mais complexa, exatamente a área que, olhando para trás hoje, com o coração ainda partido, eu deveria ter fiscalizado com muito mais atenção e desconfiança saudável do que realmente fiscalizei ao longo de todos aqueles anos de confiança automática. Meu pai morreu há 1 ano e meio, de um AVC repentino e fulminante, enquanto dormia, sem deixar nenhum testamento formal registrado em cartório. Confiando cegamente, talvez ingenuamente, que os 2 filhos que ele criou com o mesmo carinho saberiam dividir tudo com justiça e bom senso, exatamente do jeito que sempre fizemos ao longo da vida inteira, desde as porções idênticas de lanche até a sociedade dividida meio a meio na empresa. Foi exatamente nesse vácuo perigoso de documentação legal formal que Tiago começou a agir, de forma lenta, cuidadosa, quase invisível, ao longo de meses inteiros, redesenhando contratos societários complexos, alterando cláusulas específicas em reuniões que eu, confiando cegamente nele como sempre fiz durante 15 anos ininterruptos, sequer lia com a atenção necessária antes de assinar apressadamente, sempre correndo entre uma loja e outra. Descobri a traição de um jeito banal, quase acidental. Do tipo que só acontece quando o destino resolve intervir por conta própria. Um fornecedor antigo, parceiro havia mais de 8 anos, me ligou perguntando casualmente sobre uma nova estrutura societária que Tiago tinha apresentado numa reunião recente.
Uma estrutura completamente nova que eu nunca tinha visto antes. Nunca tinha assinado ciente do real significado por trás daquelas cláusulas técnicas. Corri atrás dos documentos originais, contratei às pressas um advogado totalmente independente, sem vínculo nenhum com a empresa, e descobri, com o chão se abrindo literalmente debaixo dos meus pés, sentado sozinho naquele escritório de advocacia, que ao longo dos últimos 8 meses Tiago tinha, através de manobras contratuais extremamente complexas envolvendo dívidas fictícias cuidadosamente documentadas e uma holding aberta silenciosamente em nome da própria mãe dele, transferido gradualmente, passo a passo, o controle majoritário de toda a empresa para si mesmo. Legalmente, pelo menos no papel impresso, ele tinha feito tudo dentro dos limites técnicos da lei usando exatamente os pontos cegos que a confiança inabalável de 15 anos de amizade verdadeira me impediu de enxergar a tempo de reagir. Confrontei ele no escritório principal, numa tarde de sexta-feira chuvosa, gritando, exigindo explicações imediatas, sentindo uma raiva avassaladora que eu nunca soube, até aquele momento exato, que era capaz de sentir contra alguém que eu amava genuinamente. Como um irmão de verdade, meu melhor amigo desde os 8 anos de idade. Tiago, surpreendentemente calmo, quase frio, numa postura que só aumentava minha fúria, olhou fixamente para mim, sem desviar o olhar nenhuma vez, e disse uma frase que eu ainda escuto ecoando dentro da cabeça até hoje, meses depois: Eduardo, eu tenho mais direito a essa empresa do que você consegue imaginar agora. Sente-se, por favor. Chegou a hora de você finalmente saber uma coisa que o seu pai me pediu, décadas atrás, para guardar em segredo até o momento certo.